Bom, penso que está a funcionar. Bom, então, boa tarde a todos. Então vamos iniciar a aula. Portanto, primeiro com o tal tema teórico. Depois, nas 3 horas seguintes, eu irei apresentar aqui o enunciado do trabalho do grupo 1 e iremos também ver aqui uma parte da programação de C, que é importante para vocês começarem a desenvolver esse trabalho prático. Se calhar até farem, não sei, se farem a primeira apresentação do trabalho prático, para vocês depois terem motivação para o tópico de C que vem a seguir, senão depois veremos. Portanto, agora vamos terminar esta nossa retrospectiva sobre a forma como os sistemas operativos evoluíram. Assim, por alto, o que nós vimos é que inicialmente não existia sistema operativo, portanto, o programador tinha a seu cargo todas as tarefas de operação ou de utilização do computador, não é? Colocação do programa em memória, o correr o programa, se aquilo tivesse que ser compilado, ele lá tinha que arranjar maneira de colocar o compilador a compilar primeiro o programa, mas se calhar neste tipo de programação o programador tinha que utilizar mesmo a linguagem máquina, né, do computador. Portanto, vimos que este tipo de trabalho, apesar de interessante e do programador ter que saber exatamente como é que o computador funciona para conseguir trabalhar diretamente sobre ele, não é? Apesar de ser interessante fazer isso. Nós sabemos que é um bocado ineficiente esse tipo de utilização de um computador. Não é? E, portanto, quando queremos começar a utilizar o computador para coisas mais práticas ou mais úteis, não é? Na banca, nas seguradoras, etc., ou até mesmo para explorarmos melhor o computador, para termos várias pessoas a poder utilizar um computador, não é? Não ser uma pessoa só que está ali o dia inteiro em frente ao computador para correr um pequenino programa. Portanto, para explorarmos melhor o computador, depois foi necessário automatizar certas tarefas. Uma delas, por exemplo, compilarmos uma delas era até termos o nosso programa numa outra linguagem mais simples, que não a linguagem máquina, por exemplo, Fortran. Depois também carregar o programa para a memória. Não tem que ser uma coisa com os interruptores e LEDs, etc. Tem que ser uma coisa mais automática. Temos ali o programa e vamos carregar o programa para cada um dos endereços da memória rapidamente. Portanto, certas tarefas podiam ser feitas de forma automática e para isso tinham que existir rotinas no nosso sistema. Software, não é? É preferível implementar estas coisas em software porque depois podemos ir fazendo melhorias a estas rotinas. Se tivermos as coisas em hardware, já não as podemos alterar. Então havia esta flexibilidade que foi introduzida e, portanto, começou a aparecer algo parecido com um sistema operativo que ele chamava monitor, que executava algumas daquelas operações que o programador de antes tinha que fazer de forma, nós dizemos manual, não é? E, portanto, aqui os programadores tinham que criar o seu programa, ou tinham que organizar aqui um job para correr o seu programa. Era o tal trabalho que era, depois entrei num centro de cálculo e seria executado durante aquele dia, os resultados se calhar sairiam só depois, no dia seguinte. As coisas eram assim para rentabilizarmos mais o computador. A desvantagem que existia neste tipo de sistemas, qual era? A principal desvantagem é que o programador não estava em contacto direto com o programador não estava em contacto direto com o computador, como nós estamos hoje em dia. Portanto, se existisse ali um erro qualquer, a pessoa enganou-se aqui no programa Fortran, só sabia do erro no dia seguinte. Havia lá uma listagem qualquer a dizer, olha, erro, ou o programa excedeu o tempo permitido,
e, portanto, teve que ser terminado. Portanto, a falta desse contacto direto é claro que obrigava primeiro a mais cuidados do programador. Se calhar não se podia programar como nós programamos hoje, que é, bom, vamos fazendo as coisas e vendo os erros e corrigindo. Não é? Tinha-se pensar um bocadinho mais e ter alguma certeza de que as coisas estavam... O programa estava bem criado. Não, mas havia essa desvantagem realmente. Portanto, falar aqui na tal linguagem, que eram os tais comandos que existem hoje em dia nos sistemas operativos. Não é? Os comandos para pedirmos ao sistema para fazer qualquer coisa. A tal linguagem de controle do jogo. Portanto, o tal monitor. Uma coisa importante aqui com o monitor foi... qual foi? Foi que o nosso computador tinha que conseguir executar 2 programas ao mesmo tempo. Quando inicialmente só se tinha que preocupar em executar um programa, não é? Mas aqui temos claramente 2 programas, um é o monitor, outro é o nosso programa. Tem que haver aqui uma coordenação para entre determinados momentos termos o monitor a correr, noutros momentos temos o nosso programa a correr. A gente, se olhar aqui para um jogo, conseguimos perceber que no momento em que estes cartões de controle estão a ser executados, é o monitor que tem que estar a correr. Porque ele é que tem que ir pegar num cartão e ver o que é que o jogo pede que seja feito. Não é? Isto era um cartão de apresentação, isto era um cartão de chamar o compilador de Fortran. Portanto, o monitor estava aqui a ser executado. Depois, aqui, teria que passar o controle para o compilador de Fortran começar a compilar este programa de Fortran. Digamos que este compilador de Fortran era já um programa utilizador. Vá. Este programa Fortran, compilador, tinha que gerar aqui um executável, ficava armazenado algures, depois passava controle novamente ao monitor. O monitor tinha que estar aqui a ler este cartão load, não é? Load de quê? Do programa executável que foi gerado anteriormente. Carregava para a memória e depois fazia o run desse executável. Vou fazer este run, o controle passa para onde? Para o executável novamente. Então, tem que haver aqui uma forma de passagem do controle do monitor para o programa, outro programa que está a correr no momento. E nós falámos na aula anterior como é que isto poderia ser feito, não é? Como é que eu passava o controle para um outro programa? Lembram-se como é que nós vimos aqui? Como é que isso era feito? Descrever isso no programa Counter. Exato. Eu, num determinado momento, num programa, posso dizer, olha, o programa Counter agora é igual a 50. Então eu estou a passar o controle para essa linha 50. Portanto, o programa que agora está nessa linha 50 é o que vai começar agora a ser executado. São as instruções dele que vão agora sendo executadas. Então, é uma forma de passar controle de um lado para o outro. É o que acontece quando um programa nosso faz uma chamada de uma função. Ele está ali num certo sítio, chama a função f. Portanto, o programa counter vai ter que ser mudado, não é? Do sítio onde estava ao início daquela função. Isto acontece muitas vezes. E, portanto, esta evolução foi importante. É claro que aqui umas otimizações. O hardware teve que ir acompanhando estas situações para conseguirmos gerir estes 2 programas em memória, não é? Uma delas também vimos que eram as interrupções, ou o temporizador, se quiserem. Que era ali um mecanismo hardware que disparava ao fim de um certo tempo. Isto é para evitar que um programa que estivesse a funcionar mal ou que fosse maldoso pudesse ser interrompido se esgotasse ali o tempo dele. Não podíamos deixar um job ali o dia inteiro no computador, não é? Ele dizia, olha, vou demorar mais ou menos 10 minutos. Ao fim desses 10 minutos, o temporizador disparava
E o program counter, estivesse onde ele estivesse, era mudado para uma instrução do monitor, que é para o monitor dizer assim, isto já esgotou o tempo, vamos agora ver o que é que devemos fazer. Normalmente, o que é que o monitor fazia nestas situações? Parar aquele jogo, emitir ali uma mensagem qualquer do problema que ocorreu, para o programador ser informado, e passava para o jogo seguinte. Porque ele tinha uma carrada de jogos ali para correr, não é? Não podíamos estar à espera de resolver o problema na altura. Portanto, houveram aqui alterações de hardware. Isto também foi uma coisa que falámos do modo utilizador e modo supervisor. Até utilizamos o exemplo do program counter, não é? Por exemplo, uma instrução que muda o program counter não pode estar disponível para um programa qualquer. Só para o monitor. E, portanto, essas instruções perigosas, entre aspas, que podem colocar em causa o bom funcionamento do sistema, devem só poder ser executadas em modo supervisor. E é o modo em que é executado o monitor. Está o modo super user. Portanto, quando estamos com o monitor, ele pode executar tudo o que quiser. Quando estamos em modo utilizador, os programas normais, eles já não podem fazer o que quiserem. Estão um bocadinho limitados para não mandarem o sistema abaixo. Ficamos aqui, neste ponto. E este ponto aqui introduzia aqui uma outra situação, que é a seguinte. Nós ali já conseguimos correr um programa de cada vez. Está bem que tínhamos um monitor, mas o monitor aqui não conta, é só um programa de cada vez, porque o monitor estava ali a ajudar o meu programa, não é? Sempre que ele precisava que fosse feito qualquer coisa, tinha ali um daqueles cartões que era um comando e era o monitor que executava aquela rotina e facilitava a vida ao meu programa. Mas o meu programa, em certos momentos, vai precisar de ler dados, eventualmente aqueles dados que se encontravam aqui, não é? Vou andar para trás. Estes dados estão aqui, por exemplo. Se eu estiver a correr, a fazer uns cálculos, ou fazer algo, pode ter que executar aqueles dados. Nós vemos aqui um exemplo, que era o programa, num determinado momento fazia uns gritos e corria, não era? Isto é típico de certos programas. Nós o que temos feito aqui com a leitura de dados não é assim bem, mas às vezes temos um scanf, não é? Temos feito alguns programas com o scanf, pediram um número, ou pediram uma string. E o que é que acontece neste tipo assim de instruções de leitura? O programa normalmente para. Enquanto o utilizador vai introduzir ali um número ou uma palavra, o programa está ali parado. E se o meu programa estiver ali parado, o processador está parado também. Não é? Há programas que podem não parar. Mas também é mais difícil programarmos programas que não param aqui nas entradas e saídas. Portanto, isto aqui chama-se vamos dizer, uma entrada, saída bloqueante. Isto é uma entrada, mas não está a falar assim em termos genéricos. A saída normalmente não é bloqueante, mas é uma entrada, saída bloqueante, porque o programa, enquanto aquela instrução não for executada na totalidade, o programa não segue. Mas
há certas situações onde nós até podemos não bloquear, devemos só se já temos os dados disponíveis. Se não estiverem disponíveis, continuamos. Mas depois vamos ter que voltar novamente, tipo ciclo, a ver se os dados já estão disponíveis. Se não tiverem, continuamos e vamos fazer outra coisa qualquer. Depois voltamos novamente a ver se os dados já estão disponíveis. Vocês veem que é mais simples. Fazemos um programa assim, bloqueante, ou seja, queremos uns dados, enquanto eles não estiverem disponíveis, não seguimos o nosso caminho. Se afinal os sistemas antigos era sincronizar os ciclos e fazer qualquer coisa a meio, mas não podia, logo escrever. Pois, pode-se tentar, mas dá mais trabalho esse tipo de programação, porque temos de estar com duas preocupações, que é quando é que os dados vêm, vamos ver quando é que eles vêm, e vamos ver o que é que eu vou fazendo enquanto eles não vêm. E há certos programas que nem justifica fazer isso, porque o programa às vezes não faz sentido seguir caminho sem os dados. Mas há esta questão. E então, como muitas das vezes o que se passa é isto aqui, é uma entrada e saída bloqueante, o que vai acontecer é este troço aqui run é este aqui. Vamos por assim. Isto aqui é um 8. Então eu posso ter no meu programa muitas interrupções ao longo da sua execução e corre sem problemas. Agora fica à espera que o utilizador introduza um dado. O utilizador introduz o dado, pode correr, mas depois pede mais um valor e fica à espera. Depois corre. E o que nós vamos ter depois é o quê? É estes tempos aqui mortos do processador, ou seja, se eu tivesse um programa a correr, o processador aqui não pode avançar, portanto ficou parado. Temos isto aqui. E o problema até é que aqueles tempos mortos acabam por ser maiores do que os tempos de execução. Porque o processador executa coisas muito rapidamente e quando chega àqueles pontos, depois fica parado. E mesmo que eu demore ali 2 ou 3 segundos ou 10 segundos, esse tempo à escala ali da velocidade do processador são tempos muito grandes. Então, quem tinha um negócio aqui dos computadores e queria ao fim do dia ter mais jogos a correr, isto era algo que estava desaproveitado, não é? Porquê? Porque se calhar aquele jogo que estava, aquilo havia uma pilha de jogos, não é? Aqueles outros jogos que estavam à espera para correr, podiam se calhar aqui ir adiantando trabalho. Se o processador estava livre, podíamos ir logo avançando a alguns jogos. Pelo menos até eles bloquearem também, porque os jogos, os outros, com certeza que também teriam, se calhar, entradas, saídas, e depois eles próprios também bloqueariam, não é? A gente podíamos ir logo avançando, todos aqueles que pudéssemos, e depois, à medida que as entradas fossem ficando disponíveis, cada um deles ia avançando também. A ideia é boa, mas complica aqui as coisas, não é? Então, vamos ter o quê? Vamos ter que ter mais, se calhar, jogos em memória, mais programas em memória. Não vamos ter só coisa assim, um monitor e um programa. Se a gente quer começar a executar vários, vamos ter que ter na memória depois vários jogos, vários programas também. E depois sabemos que eles próprios vão bloqueando à espera de dados. Estes programas que corriam aqui não estavam à espera de dados do teclado, vejam. Porque não havia um contacto direto com o computador, não é? Estavam à espera de dados que estavam fornecidos no próprio programa. Portanto, era ali dados que eles depois podiam ir utilizar para correr. Portanto, nós temos
temos estas complicações, mas a verdade é que vamos conseguindo, com mais programas a correr em cada momento, vamos conseguindo preencher aqueles tempos mortos do processador. E o ideal é nós termos o processador sempre a funcionar. Claro. Vamos conseguir, com certeza, ao fim do dia, executar mais programas. Não sei se está aqui mais algum. Há aqui um pormenor, que é o seguinte. Porque é que nós podemos ter o processador a correr e os discos a funcionar ao mesmo tempo? É porque, de facto, eles funcionam de forma separada. Um processador de um computador pode estar a executar instruções e, ao mesmo tempo, podemos ter o disco a procurar um setor qualquer que nós pedimos. Sabemos que os discos de unidades têm ali controladores dedicados, não é? Que nós fazemos um pedido, olha, temos o setor tal e a própria unidade procura esse setor, independentemente do processador principal. Portanto, é possível pedir coisas a essa unidade de disco e o nosso processador continuar a trabalhar. Portanto, é possível fazer estas operações em paralelo. Agora, com vários programas a correr ao mesmo tempo, vimos ali que tínhamos o A, o B, o C. Nós depois temos aqui que resolver uma questão que é como é que vamos trocando entre programas, não é? Há bocado a situação parecia simples porque começamos com o A. O A fica parado num scanner. Não é bem, mas fica parado num read. O que é que nós fazemos? Avançamos com o B. Depois o B fica também parado num read. Não pode avançar. Vai um C. Okay? Pronto. Mas agora, estes programas que ficaram parados, há de chegar uma altura onde eles já têm os dados para poder continuar. Não? Então vamos ter que os continuar. Então imaginem agora que depois de eu estar a correr aqui o C, o A e o B podiam já correr porque já tinham ambos os dados que precisavam. Qual é o que nós vamos agora retomar? Pela lógica seria qual? Se calhar o A, não é? Porque o A mais tempo. Mais antigo. Pronto. Mas vejam que esta questão existe nos sistemas operativos. Pode haver outra prioridade. Mas há esta questão no sistema operativo que é, se temos vários programas que podem correr num determinado momento, depois tem que se fazer uma escolha, não é? Qual é o que agora vai correr? E como é que o sistema operativo coloca depois um desses programas a correr? Escolhe um, como é que ele o coloca a correr? Como é que ele passa ao controle? Do programa. Porque vejam, ele quando parou estes programas, quando estes programas ficaram parados, este ficou na linha 30, do 0 a A. Então ele vai ter que guardar sempre o ponto onde cada programa ficou. Então eles quando bloqueiam, alguns vai-se ter que guardar o sítio onde eles pararam. Que é para depois quando decidirmos, olha, vamos correr agora ao A, é o mais antigo à espera. O program counter igual a 30 e anda mais um bocadinho. Já sabemos que depois vai bloquear. Vai mais para baixo, se calhar. Repete-se o processo. Portanto, isto é uma mecânica que depois tem que repetir.
No sistema operativo, o componente que faz esta escolha, se é o A, se é o B, se é o C, que vai correr, chama-se o scheduler, escalonador. Distribuidor aqui agora, distribuidor do processador. É processador para isto, é processador para aquilo. E esta distribuição da processadora tem que ser feita de forma justa no sentido de que cada programa terá que ter também o seu tempo. Pode haver programas que executam e terminam e depois há um outro desgraçado que está ali não é escolhido para correr. Então tem que ser justa, mas às vezes tem que ter a intenção que há programas mais prioritários que outros. Nos sistemas operativos atuais isso acontece porque nos sistemas operativos atuais nós temos também programas do sistema operativo a correr ao lado dos outros. Aliás, quando vocês fazem conta lá ao dela e depois vem ali a lista de programas que estão a correr, né, no sistema, veem que não há só o vosso programa a correr, existem muitos outros. Estão a correr de forma mais ou menos concorrente com os vossos. Alguns deles até sem privilégios especiais, mas às vezes temos que dar mais tempo ou mais prioridade nesses programas do sistema. Portanto, aí o mais antigo pode ali não funcionar, por ser um programa do sistema. Portanto, aquela foi uma evolução importante. Eu esqueci-me de referir aquele termo de multiprogramação, que é o termo usado para este tipo de sistemas operativos. Sistemas operativos multiprogramação. São sistemas operativos que têm vários programas a correr. E esta evolução de colocarmos vários programas a correr num computador provocou ela própria uma outra evolução, que foi tornar possível devolver o computador outra vez aos programadores. Porque aqueles sistemas anteriores eram sistemas onde o programador tinha perdido o contacto com o computador. Levava os jogos ao centro de cálculo, o operador lá é que corria aquilo e depois ele ia buscar os resultados. Agora, havendo a possibilidade de nós termos vários programas a correr ao mesmo tempo, é possível. Temos aqui um programa A, temos aqui um programa para o terminal 1, para o terminal 2, para o terminal 3, para o terminal 4. E é um lugar que tem o ar-condicionado ou não? Se conseguimos executar vários programas, cada um destes terminais, cada um destes programas pode estar a ser utilizado num terminal diferente. Só tem que haver aqui uma linha de comunicação. Digamos, as entradas e saídas do programa. Pode ser um terminal completamente lá, nós chamamos de estúpido, não é? O que ele faz é enviar dados para o computador central. E claro que tem que estar associado ao respectivo terminal, não é? Este é o terminal 1, envia dados para este programa e depois recebe os resultados do programa. Este para o 2, este para o 3, este para o 4. E portanto eu podia ter uma sala com 10 terminais ou 20 terminais ligados a um computador. O computador corria os programas, os 20 programas,
e respondia a cada um dos terminais. É algo parecido ao que existe aqui nesta sala também, não é? Estas situações vão-se, às vezes, estes modelos vão-se repetindo. E esta solução é uma solução, por exemplo, aqui para quem administra uma grande quantidade de computadores, como é o sistema de informática da escola, tem vantagem nisto, porque faz ali uma gestão só de uma máquina, ou uma gestão mais centralizada das máquinas, não é? Senão tinham que andar aqui sempre com computadores fixos, provavelmente em pés, tinham dificuldade em gerir aqui isto tudo. Isto aqui apresenta vantagens neste tipo de situações. Bom, isto em termos de organização interna dos sistemas operativos. Também houve evoluções. Nós olhamos um bocadinho mais para aqueles mecanismos da multiprogramação e dos terminais. Internamente, a forma como o código foi sendo organizado também sofreu alterações. Inicialmente aquilo era tipo um programa todo junto, não é? Como nós desenvolvemos aqui, não é? Nas aulas. Tínhamos a nossa função principal e depois, dentro desta função principal, tínhamos as opções do nosso programa. Se tiverem um programa com um menu, não é? Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Tem as várias opções do vosso programa. Aqui o sistema operativo tinha os vários serviços, não é? Escrever num fecheiro, ler num fecheiro, etc. Podia estar organizado assim. Normalmente, quando depois fazia um pedido ao sistema operativo, entrava-se pelo meio, mas podíamos dizer que queríamos o serviço 1, o serviço 2, o serviço 3, o serviço 4. E eram as funções que faziam esses serviços. Criar um fecheiro, apagar um fecheiro, etc. Normalmente, estes serviços utilizavam depois aqui umas bibliotecas, umas funções comuns. São estas bibliotecas que nós às vezes utilizamos nos nossos programas, que dão um jeito por já estarem programadas e serem úteis em vários sítios. Pronto, isto não era muito diferente do que existe, do que nós fazemos nos nossos programas. Estas estruturas monolíticas têm uma vantagem que é, como são um só programa, são normalmente bastante eficientes. Um sistema operativo que seja criado desta forma monolítica, a comunicação entre os componentes, essa comunicação é feita de forma muito rápida, chamadas de funções, e, portanto, não há ali uma comunicação lenta entre componentes, mas tem a desvantagem de, uma vez construído, para fazer alterações, não podemos tirar um bocado e meter um módulo e meter outro módulo. Temos de estar a criar o programa todo novo. É como acontece também numa aparelhagem. A aparelhagem pode estar toda com tudo integrado, né? O amplificador, os CDs, a equalizadora, pronto, está tudo. Não conseguimos substituir os modos, né? Eventualmente anular um deles e substituir por outro, não sei. Pronto. Está tudo integrado, é mais difícil de fazermos alterações. Os sistemas, às vezes, para serem apresentados, também são apresentados por camadas ou por níveis. Aqueles monolíticos, enfim, está tudo junto, poderá ser mais difícil, mas vocês vão ver este tipo de abordagem em muitas situações. Por exemplo, em redes de computadores, funciona-se muito com camadas, porque uma camada mais baixa resolve ali um conjunto de problemas, se calhar mais físicos, né, mais de hardware, e depois as outras camadas de cima vão trabalhando sobre a camada de baixo para implementar outras funções mais úteis às camadas de cima. Em sistemas operativos também se costuma fazer isso, e os sistemas operativos às vezes organizam, só tentam se organizar dessa forma também. Portanto, primeiro há aqui uma preocupação em distribuirmos o processador pelos vários programas. E, portanto, aparece ali uma primeira camada que é
Processor Allocation and Multiprogramming. Isto é aqui uma organização de um sistema operativo já antigo, conhecido e apresentado aí na literatura sobre a área, que é o D, o sistema operativo D. Foi um sistema operativo experimental, para ilustrar conceitos. Porque é que eles colocaram logo aqui esta camada? É que se nós conseguimos ter vários programas a correr ao mesmo tempo, ou seja, fazer a tal multiprogramação, depois alguns desses programas poderão ser até próprios programas do sistema operativo e eles próprios assegurarem certas funções. Portanto, nós, num primeiro nível, podemos tratar logo disso, arranjar a maneira de termos vários programas a correr ao mesmo tempo. Depois, alguns deles até podem já fazer coisas para o próprio sistema. Portanto, fica ali já um problema resolvido. Por exemplo, gerir a memória. É uma preocupação acima. Pode haver um desses programas que se encarrega de gerir a memória. A única função de um sistema operativo é saber qual a parte da memória que está livre, qual a que está ocupada. E quando alguém quer um espaço na memória, tem que pedir a ele. Depois é que vai dizer, olha, está este espaço livre, podes ficar com este espaço, mas agora vou colocá-lo aqui nas minhas notas como ocupado. A própria comunicação entre terminais, se existirem, pode ser feita também por programas. Tais programas estão a correr, estão a assegurar a comunicação com o terminal. Podem haver programas também para fazer a gestão dos vários dispositivos. Aqueles que existirem, normalmente depois distribui-se estas tarefas pelos vários programas. Pode haver só um programa dedicado ao nosso disco. Tudo o que seja fazer operações com o disco passa por esse programa. Isto é também a lógica das organizações complexas. Por exemplo, ali no modelo, não é? Temos também várias pessoas e cada pessoa tem ali as suas funções. Vejam que esta lógica de distribuir coisas por certas entidades é adotarmos mecanismos que já existem no dia a dia que nós vemos sempre. Porque é que se fez também nos sistemas operativos é distribuir as coisas por vários componentes, cada um trata de uma coisa. E depois temos então os nossos programas do operador. Hoje em dia é o que se passa. Nós num sistema, se vocês quando fazem isto aqui, vocês veem aqui vários programas a correr, vocês não os chamaram, o próprio sistema operativo que os colocou a correr para assegurar aqui certas funções. Uns asseguram umas funções, outros asseguram outras. Mas vejam que a base que permite isto tudo funcionar é a tal preocupação inicial de correr vários programas ao mesmo tempo. É para depois termos um programa diferente para cada função. Portanto, esta tem sido a lógica nos sistemas operativos. Às vezes, há uma outra abordagem assim um bocadinho diferente. Por exemplo, esta abordagem implementa aquela situação de termos vários programas a correr ao mesmo tempo, um bocadinho mais abaixo. Ou seja, em vez de distribuir o tempo do processador pelos vários programas, assumindo que só tem um processador, o que esta abordagem faz é o seguinte: eu vou criar várias máquinas virtuais, cada uma delas com um processador, e depois tenho um programa a correr em cada máquina. Vejam que se tenta resolver o mesmo problema, mas de uma forma ligeiramente diferente, uma máquina virtual.
E eles até fizeram isto porque eles tinham um sistema operativo que só corria um programa. Cada vez. A ideia deles foi utiliza esse mesmo sistema operativo e tem que ter várias máquinas virtuais. Esse sistema operativo depois vai correr cada um deles numa máquina virtual. O problema disto é que temos várias máquinas virtuais, vocês sabem, já têm tido a experiência deste tipo de softwares, é que ficam sempre mais lentos do que estarmos a correr as coisas na máquina mesmo física, não é? Porque a máquina física vai ter que se desdobrar em várias máquinas virtuais. Depois não há milagres. E as máquinas virtuais envolvem ali alguma comunicação. O tal sistema que já não é monolítico, não é muito fechado, tem comunicação ali entre componentes. E isso num sistema vai ser espetacular. Mas enfim, é outra abordagem. Eles utilizaram isto aqui para implementar multiprogramação aqui numa máquina que era conhecida na altura, IBM 370. Depois tem inglês, como vocês podem ver, máquinas antigas da IBM, são por curiosidades, isso tem uma certa piada. Portanto, eles tinham aqui o hardware mesmo, tinham aqui o software que fazia a virtualização, portanto, criava aqui várias máquinas virtuais, e cada uma dessas máquinas virtuais corria um destes sistemas operativos que ele tinha, que era o CMS, que era o Conversational Monitor System. Era um monitor estilo daqueles que nós vimos. Que é um conjunto de comandos, etc. Isto está aqui também uma imagem das camadas lá do Nix. Está aqui, de certa forma, simplificado. Mas é uma imagem que é útil. Vocês normalmente aqui têm o hardware, circuitos eletrónicos, etc. Memória, processador. Depois, o que se encontra a seguir é o tal, se quiserem, o sistema operativo, ou a parte principal do sistema operativo que eles chamam o kernel, o núcleo. Normalmente ali o núcleo, o que é que ele assegura? Funções básicas do sistema operativo. Nós já vimos anteriormente. A multiprogramação, ter vários programas a correr ao mesmo tempo, dar tempo de processador a um, dar tempo de processador a outro. Gestão de memória, arranjar espaço em memória para cada um deles. Entradas saídas. Tipicamente isso é resolvido aqui no núcleo. E depois temos ali os serviços prestados pelo sistema. Portanto, operações que o sistema assegura para fora estarão aqui todas implementadas. E muitas delas têm que fazer pedidos aqui ao kernel, ou usar o kernel. Ou seja, elas próprias ali funções, programas separados que estão a correr, como vocês viram há bocado ali no Task Manager. Portanto, mas aqui é a entrada no sistema, eles chamam o System Call Interface, para fazer pedido ao sistema, para chamar ao sistema. E aqui estão os nossos programas. Portanto, aquilo que eu vos tinha referido. Temos ali uma parte do sistema operativo que assegura estas funções básicas de gestão destes recursos. Está aqui uma visão um bocadinho mais pormenorizada do Linux. Portanto, temos aqui as nossas aplicações também. Temos aqui a tal interface chamada ao sistema. Portanto, as nossas aplicações, as que vamos desenvolver aqui, aquelas de consola, são aplicações que chamam diretamente o sistema operativo. Por isso é que nós não vamos aqui utilizar o .NET, etc. Vamos experimentar aqui, fazer isto de programação direto ao sistema operativo. Às vezes é necessário utilizar aqui um componente do C
para fazer certas operações. Tem aqui o kernel. Eles aqui no Linux podem criar aqui um módulo de uniformização de várias arquiteturas para o mesmo sistema funcionar em arquiteturas hardware diferentes. Tem aqui um tradutor para as diferentes arquiteturas. Pronto, já temos aqui coisas baseadas em Intel, mas pode haver outros processadores, outras arquiteturas que funcionam de maneira diferente. Tem que haver aqui uma adaptação a essa arquitetura hardware. Para manter tudo igual dali para cima. Temos aqui alguns componentes do kernel que asseguram aqui as principais funções de gestão, a gestão dos processos, a gestão da memória. Nós falamos há bocado que eram assim os principais, as entradas e saídas, mas existem redes de comunicação. Então, só aqui, quando vocês veem aqui processos, são programas. Este nome depois começa a aparecer, nós iremos ver depois a nível de programação um bocado mais esta questão. Mas enfim, pronto, são os componentes e eu salientava aqui apenas os principais, gestão de processos, programação, memória e depois aqui as entradas, saídas, cursos. Existe também aqui uma outra filosofia, uma lógica um bocadinho diferente em relação ao kernel, que consiste em criarmos um kernel o mais pequeno possível. Porque nós, ao desenvolvemos a multiprogramação, a gestão da memória e as entradas e saídas, podemos pôr mais coisas ou menos coisas no nosso kernel. E há alguns sistemas operativos que seguem uma filosofia minimalista de colocar no kernel só o que for mesmo absolutamente necessário. E deixar para fora tudo o resto. Ou seja, tudo o que seja possível tratar fora do kernel, tratar fora do kernel. Com programas, vão lá mais ou menos normais. Portanto, alguns sistemas operativos têm feito isto. Essencialmente, o que é que estes microkernels têm que fazer? Uma coisa que têm que fazer sempre é arranjar memória para os programas, correr os vários programas ao mesmo tempo e arranjar maneira dos programas comunicarem uns com os outros para passarem informações de uns para os outros. Não é? E estes microkernels, vejam, o que eles têm que assegurar é o quê? É que conseguimos ter vários programas a correr ao mesmo tempo. Estes programas têm que estar em memória, portanto, tiveram que ter memória. E depois temos que assegurar que eles comunicam uns com os outros. Por exemplo, um programa nosso pode querer aceder a um disco, a um fecheiro que é gerido pelo aquele file server. Portanto, ele tem que conseguir comunicar com o file server. Portanto, isto é dividir, digamos, as funções pelos vários programas. O que é que se ganha com isto? Ganha-se uma grande modularidade, ou seja, eu facilmente posso substituir aqui este meu file server, ou memory server, por outro programa qualquer que assegure aquela função. É como eu ter uma aparelhagem, não é? Não posso tirar um equalizador e meter outro. Ou tirar um leitor de CD e meter outro. Portanto, ganho nesse aspecto de poder é um sistema mais flexível em relação àquele monolítico, onde está o executável todo junto. O que é que eu perco aqui? Normalmente o que se perde é este problema aqui. Comunicações. As coisas estão separadas
vão demorar mais tempo a comunicar entre elas. E isto às vezes é crítico num sistema operativo, porque o utilizador do sistema operativo quer que o sistema operativo torne a nossa máquina rápida, não é? Responda rapidamente. Estes sistemas operativos microkernel até podem estar distribuídos por várias máquinas, ou seja, ter os serviços distribuídos por várias máquinas e permite distribuir mesmo recursos numa rede informática. Os meus fecheiros, por exemplo, podem não estar na minha máquina, estar na outra máquina. Com um disco grande que faz a gestão do disco. Então o meu programa, quando vai aceder ao fecheiro, faz o pedido ao file server, e o file server pode não estar naquela máquina, estar noutra. Estão a ver que há esta vantagem, flexibilidade, mas depois há também os custos, não é, das comunicações. Portanto, isto pode não se poder utilizar em todas as situações, mas há de facto esta vantagem. Quanto mais rápidas se tornarem as comunicações, menos problemas existem em estar distribuído. Também é verdade. Há coisas que há uns tempos atrás já era impensável de acontecer. Estamos a ver canais aí na Mel, vídeos, filmes que já deram e em tempo real estamos a conseguir ver aquele débito de dados todo. À medida que as coisas vão, as velocidades vão também alterando, isto começa a fazer sentido. Portanto, um sistema operativo real depois tem muitos serviços. Eu tenho aqui esta imagem só para vocês terem ideia, tem uns sistemas anteriores do Windows. Mas se vocês depois quiserem analisar um sistema operativo mais ao detalhe, é claro que vão ver muitos componentes naquele sistema operativo. Isto é só um exemplo. O hardware está aqui em baixo. Normalmente os sistemas operativos tentam uniformizar as máquinas logo ali numa primeira etapa. Que é para quê? Que é para um hardware aqui que seja diferente do outro ser uniformizado aqui, daqui para cima. Ou seja, daqui para cima as máquinas são todas iguais. É claro que eu para uma máquina tenho aqui um hall específico para aquela máquina. Para a outra já tem outro hall. Só que aqueles halls diferentes depois tornam as máquinas iguais dali para cima. Todos os componentes depois serão iguais dali para cima. Eventualmente, com exceção de certos componentes críticos que precisam de aceder diretamente ao hardware. E aí tem que haver também uma parte específica para cada máquina. Eu falo em diferenças, agora penso que até já não existem, de Macs para PCs normais. Eles poderem ser uniformizados ali num certo ponto e depois é tudo igual. Vejam, depois tem aqui o tal kernel. Este sistema operativo aqui adotava a tal filosofia de microkernel, ou seja, ter um kernel mínimo, e depois as funções seriam todas aquelas que se conseguiam assegurar fora do kernel, eram asseguradas fora do kernel. E são muitas ali que têm que ser asseguradas. Vamos ver só se encontramos aquelas que falámos aqui. Por exemplo, a gestão dos processos, eles estão a fazer uma gestão dos processos até aqui. Tem aqui a memória, chama virtual memory, ou seja, também é aumentarem a memória mais do que aquela que temos no sistema. Portanto, temos aqui vários serviços. Temos aqui a tal interface para os nossos programas. E depois temos ali diversos programas do próprio sistema que são implementados fora do sistema operativo. Pode haver esta.
Portanto, tem aqui algumas referências que depois podem olhar. Coisas relacionadas com os sistemas operativos. Deixem-me ver esta parte, antes de fazermos o intervalo.